para me mostrar para vocês aqui um detalhe bem curioso. Cadê? Não, acho que está aqui mesmo. É um detalhe curioso das abduções, que é o dos implantes, né? Vocês ficaram... Dos microchips, né? Então, quando o implante ele é metálico, eles colocam, por exemplo, na mão, na base do cérebro, na perna, e um simples raio-x, ele já detecta aquele microsistema pequenininho. Aqui são vários implantes alienígenas que foram tirados de algumas pessoas que foram abduzidas. Para que serve isso, a gente só conjectura, né? Porque a gente não tem tecnologia para poder saber o porquê que eles estão implantando, que eles estão fazendo visitas de dormitório, às vezes para algumas pessoas. Analisaram e já abduzindo. do que é feito, de que material Sim. são feitos? Então, geralmente são elementos químicos da tabela periódica que nós conhecemos, só que tem uma composição química bem pura. Ou seja, se for alumínio, é alumínio bem puro. Se for magnésio, magnésio em alto grau de pureza, né? Agora, para que serve esses microsistemas, a gente não sabe. A gente acredita que como a gente marca os animais, né, para acompanhar determinado tipo de migração, às vezes, eles colocariam isso no ser humano para dominar, talvez, os nossos pensamentos, tipo, colocar algumas ações, vá para tal local, faça tal coisa, encontre tal pessoa, e também já aproveitaria a nossa visão e a nossa audição para capturar imagens e sons para eles, como se a gente fosse uma filmadora biológica ambulante, viva, né? Então, mas são especulações, conjecturas que a gente faz. A única coisa que a gente sabe é que é um artefato, uma tecnologia diferente, mais avançada, e que isso está acontecendo no ser humano, vez ou outra. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm essas visitas de dormitório, porque antigamente era abdução. Como é que era a abdução de antigamente? Você está indo, por exemplo, pro sítio, numa estrada deserta, e vinha o disco voador, né, parava o motor do seu carro, você descia, eu já te levava para dentro e fazia o que tinha que fazer. Às vezes pegava com o carro e tudo e levava para dentro. Só que esse procedimento, esse modus operandi, ele mudou com o tempo. A partir da década de 90, como que se processou isso? Não tinha, assim, mais essas abduções na estrada. Podia até acontecer, né? Ocasião faz o ladrão. Imagina lá no Piauí, o cara foi pescar lá no açude, aí tá voltando para casa já de noite, tá passando a nave ali, opa, tem um cara ali, interessa pra gente, vamos pegar. Então a ocasião também faz o ladrão. Mas a maioria dos casos é visita de dormitório, que pode ocorrer tanto na zona rural como na cidade, tanto nas casas como em apartamento. Tem casos que ocorreram em apartamento. O objeto fica parado do lado do quarto da pessoa, joga um foco de luz. Aquele foco de luz que não é luz, ele tira todo o bloqueio físico da parede. Eles entram para dentro do quarto da pessoa. Inclusive, visita de dormitório é feita à noite ou de madrugada. Sempre de dia, eu não tenho conhecimento de nenhum caso. E quando ele entra para dentro do quarto, vamos supor que está lá o marido e a mulher deitado no quarto, e eles se interessam só por um dos cônjuges. Então eles vão deixar o outro dormindo, ele fica totalmente dormindo, não tem ação nenhuma, e o outro eles pegam, levam para dentro da nave, né? Flutuando geralmente, lá dentro eles fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa para o quarto. Aí quando a pessoa está sendo devolvida, porque geralmente ela tem memórias, ou quando ela está sendo devolvida, ou quando eles estão chegando. E ela não consegue se mexer. Tem o que a gente chama de paralisia do sono também na ufologia. Tem a paralisia do sono, que é um distúrbio, é uma doença, né, que pode acontecer, mas também tem dentro da ufologia, isso acontece, a pessoa fica paralisada, só mexe o olhinho e vê aquelas criaturas, geralmente os baixinhos, que geralmente é os greys, que fazem esse tipo de
serviço sujo, vamos dizer assim. Os parecidos conosco, às vezes eles estão dentro da nave, mas só monitorando e olhando e dando ordem para que os baixinhos façam alguma coisa, ou os insetoides, que tem uns que parecem uns insetão gigantão, parecem uns grilão assim, uns louva-a-Deus, e esses daí às vezes fazem o implante, coloca as coisas nas pessoas e tal. E aí depois que a pessoa sai desse transe, né, que às vezes a abdução ela pode ocorrer também dentro de um estado alterado de consciência ou fisicamente. Quando ocorre fisicamente, às vezes ela volta com queimadura no corpo. E aonde que eu queria chegar? A detecção do implante muitas vezes é feita posteriormente, porque se foi colocado via narinas, que isso ocorre muito, de eles colocarem via narinas, ocorre um sangramento. Então a pessoa isso é bem retratado num filme, né, quem quiser até assistir, é o filme Intrusos ou Intruders, e ele teve a consultoria do Bud Hopkins, que mexia com essa parte de abduções. Eles juntaram ali uns 3, 4 casos reais, mas fizeram uma história, tá? Ficou um enredo bem apavorante, né, mas que retrata uma parte de realidade dessa casuística das abduções. E aí tem esse negócio do sangramento, que a pessoa às vezes está ali tomando café e começa a pingar, fala, não para, né? E tem, por exemplo, abduções que às vezes ocorrem múltiplas, né, com o coletivo, a mãe, o pai, o filho, e aí todos têm esse mesmo sintoma, né, de sangramento. Esses implantes, quando eles são biológicos, depois de um tempo eles são absorvidos pelo corpo. Alguns implantes, às vezes eles abduzem novamente a pessoa e mudam de lado. Tem um caso que aconteceu aqui no Brasil com uma pessoa que eu conheci, que trabalhava no Banco do Brasil, junto comigo na Cassex. Atualmente ela mora no interior de São Paulo. Inclusive nossa professora de espanhol conhece ela também, né, quer que a gente vá lá, entreviste ela e tal. Porque assim, o fato dela aconteceu na década de 80 e ela continua tendo contato até hoje. Só que mudou o tipo de ser que contatava ela, agora é um outro tipo. Aí tem mutilações no sítio dela, no interior, acontece um monte de coisa, mutilações de animais, né, que é bem comum também esse aspecto dentro da ufologia. E ela está sendo monitorada desde então. Então nunca parou. E é uma coisa que eu tenho percebido, que eu já pesquiso há 42 anos isso. Eu tive esse ano no Pará, onde ocorreu um dos fatos mais emblemáticos da ufologia, que é a Operação Prato. E lá eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram atacadas em 1977. E o que eu percebi? Que essas pessoas são monitoradas até hoje em 2023. Essas que estão vivas, né? E algumas delas ficaram com problemas, distúrbios neurológicos, psicológicos, em decorrência desses ataques que ocorreram em 77. Qual será o critério de escolha dessas pessoas? Então, tem um caso, assim, a gente não sabe qual que seria o critério, mas teve um caso pitoresco de abdução ocorrido em Chapecó, Santa Catarina, no dia 13 de dezembro de 1983, com um advogado chamado Antônio Nelson Tasca. Esse cidadão, ele foi pego, levado para dentro da nave, aí fizeram um monte de experiência com ele. Uma vez, a gente em Curitiba, ele nunca falou isso publicamente, já falecido, mas ele disse que teve até uma relação sexual, tal, mas ele não falava, assim, com vergonha da família, daquela coisa toda, né? Mas para nós, pesquisadores que estavam ali em Curitiba, num evento que ele até participou, ele confidenciou esse detalhe. Mas o detalhe da experiência dele, interessante, é que teve um determinado momento que uma mulher, vestindo uma roupa azul, se aproximou dele, ele perguntou quem era ela, ela falou que chamava Kabbalah, e ela perguntou, da onde que você é? Ela falou, sou do mundo de Agali, foi o que ela falou. Da onde fica isso, nós não sabemos. Mas aí ela veio com uma espécie de uma tiarinha, colocou na cabeça dele, e aí repetiu uma mensagem longa, bem longa,
falando várias coisas que iriam acontecer, alguns alertas. Então seria mensagem de Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da terra. E aí falava para um dos detalhes dentro dessa mensagem, é que era para os governantes pararem com os experimentos nucleares. E naquela época, em 83, era algo que estava assim bem fervilhante. Depois houve uma mudança realmente, não tinha mais a bomba atômica, bomba A, aí criaram a bomba de nêutrons, lá outra coisa, que aí talvez esse tipo de bomba já não afete tanto o local talvez onde eles estivessem, né, que a gente não sabe, se for outras dimensões, de repente poderia ter alguma interferência, ou mesmo no próprio planeta Terra, porque eu acredito que nas regiões abissais, já que 3/4 do planeta é água, pode ter alguma base dessa, já que tem muito caso de objeto, o OSNI, objeto submarino não identificado, entrando e saindo dentro do mar. E em cavernas também, né? Em protuberâncias na crosta terrestre, que isso explicaria a incidência com que esses fenômenos são observados por aqui, né? E o Antônio Nelson Tasca, voltando no casinho dele lá, ele perguntou para Cabalá por que ele tinha sido escolhido. Então eu vou responder agora aquela pergunta de vocês. Do critério, por quê? Né? Qual que é o critério? Ela falou para ele que é porque ele tinha a mente cósmica. Agora a gente não sabe qual que é esse tipo de mente cósmica, né? Simplesmente falou isso. Então deve ter a escolha desses abduzidos é porque eles têm alguma coisa, algum tipo de conexão. Assim como as pessoas são mediúnicas, né? Umas mais, outras menos. Mais espirituais, alguma coisa. Eu não sei se isso pode ter alguma interferência, pelo menos não foi feito nenhum estudo para medir esse tipo de coisa, mas o que eu tenho observado é que tem que ter uma permissão da pessoa para que aconteça o avistamento. Porque assim, quando a pessoa não pede, pode acontecer que ela vai passar essa vida toda e nunca vai ver nada. E aí vai ser aquela pessoa que não acredita, que não... Você pede, Edson? Então, lá atrás eu pedi. E aí eu me lasquei, entendeu? Porque... E assim, muitas pessoas que eu tenho conversado... Hoje, porque hoje eu tenho essa compreensão, 42 anos depois pesquisando, eu percebi que, opa, você pediu? Eu queria muito. Eu falei, então tem alguma coisa aí. Quando você autoriza, cria uma conexão e aí o negócio vem. Só que assim, um detalhe que eu percebi, pessoas, por exemplo, com deficiência dificilmente são abduzidas. Então, não sei, geralmente pegam pessoas mais saudáveis. Não sei qual que é esse critério, mas é algo que eu percebi. Tentei procurar algum ponto em comum entre as pessoas que são abduzidas, tipo de sangue e tal, não tem. Um parâmetro, não tem. Agora, depois que ela é abduzida, existem alguns padrões que eu encontrei de conduta. Então, eu vou falar uma delas aqui. Por exemplo, quando a pessoa volta, se ela já tinha, mexia com artes, já tinha aptidão para arte, escultura, pintura, aquilo aflora mais, aprimora mais. Se ela não tinha aptidão, ela passa a ter. E uma coisa que é muito comum também, que eu percebi nos abduzidos, mexer com ecologia, animais, plantas, natureza. Principalmente plantas, ervas, não sei, alguma coisa ativa depois das abduções que ela tem uma tendência para esse tipo de coisa. E é incrível, né? A minha esposa, meu filho que me acompanha, eu sempre chego nesse aspecto, depois que eu tô vendo ali que a pessoa passou por uma abdução e tal, vou perguntando aqui e ali, e no final eu falo assim, e depois disso, você pintou? Eu pinto. Eu já pintava, mas ficou... agora eu faço até negócio de ET, entendeu? De repente veio uma outra inspiração diferente. Então, assim, alguma coisa acontece e é padrão nos casos. Tanto é que eu falo que ufologia, ela, quando foge um pouco do padrão, pode ser que seja um fake, pode ser que seja uma mentira, mas quando ela é padronizada, aí você fala, opa,
São pessoas diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes, contando a mesma coisa. Então, a ufologia, por exemplo, um pouso que ocorre aqui no Brasil vai ter as mesmas características do pouso que ocorreu na Europa, no Japão, em qualquer outro lugar. A abdução é igual. Quando ele foge alguma coisa, pode até ser verdade, né? Mas o caso Whitley Strieber, por exemplo, norte-americano lá, tem umas detalhezinhos nessa abdução que eu nunca vi em outro caso mundial. Não tem. Por exemplo? Então, ele disse que foi colocado um negócio nele, retal, lá mesmo, onde vocês estão pensando. E assim, não tem outro caso no mundo que fale desse tipo de experiência. Se é que aconteceu, realmente. Ou se isso foi para ele vender livro também, não sei. Tem pessoas que afirmam que o caso dele é real, outros colocam sob júdice, né? Suspeita, né? E eu penso assim, quando é um caso verídico, realmente ele tem que seguir algum padrão. Tanto é que tem os padrões dos implantes, das coletas, né? Você consegue, inclusive, mapear, ó, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, tal. E depois das coletas, às vezes tem a excursão na nave, onde eles, sei lá, se sentem à vontade de conversar com a pessoa, mostrar alguma coisa, ou não. Ou terminou as experiências, tchau, vai para tua casa. Algumas pessoas eu tenho observado também que têm uma única experiência e depois nunca mais. E tem pessoas que são levadas múltiplas vezes. E tem ainda pessoas que são... ela tem a extensão desse contato nas suas gerações. Ou seja, aconteceu com a avó, passou para a mãe, depois passou para o filho, vai passar para o neto e vai indo. Entendi. E não para. Na minha família, por exemplo, eu percebo isso. Né? Minha avó viu, meu avô viu, minha mãe, meu pai, eu, meus filhos, a minha esposa a Margarete também. E ela não acreditava, hein? Ela não acreditava. É mesmo, Margarete? Não acreditava. E hoje ela acredita porque ela já viu. Você já viu, várias Margarete? vezes? Já viu várias vezes. Nossa. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.